Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje eu resolvi trazer para vocês um modelinho de uma niqueleira. É um nome estranho, né? Mas é a nossa famosa porta-níquel. Esse tecido estampadinho aqui, eu já achei ele para comprar na medida certinha dessa porta-níquel. A gente encontra ele para comprar assim, dessa forma. Ele vem a faixa toda com as estampinhas assim, e a gente tem o trabalho só de cortar as estampas, ela já vem na medida certinha. Aí o que que eu faço? Para poder render, para mim conseguir produzir mais peças, ao invés de utilizar o tecido para fazer a niqueleira de um lado e do outro com a mesma estampa, o que que eu faço? Eu utilizo a estampinha e venho com um tecido que combina, né? E vou cortando para fazer o outro lado, porque aí nisso eu acabo ganhando mais peças. Aí o que que eu faço? Eu corto retângulos na manta, numa medida de 14 por 23, para sobrar um espacinho aqui entre uma estampa e outra. E aí, eu vou, depois que eu já corto todos os retângulos, como eu vou fazer 40 peças, então eu corto 40 retângulos nessa medida que eu falei pra vocês. Aí, o que que eu faço na sequência? Eu venho, fixo aqui o detalhe da estampa da frente com o tecido da parte de trás. Neste caso aqui, eu resolvi plastificar a minha peça. Isso foi sugestão de uma cliente. Não necessariamente vocês precisam utilizar o plástico, tá? Como a cliente sugeriu, para manter a peça mais limpinha, para ficar mais fácil de cuidar, eu resolvi plastificar todas as peças. E o que que eu fiz? Depois de ter colocado a frente e o verso da minha peça sobre a manta, eu vim com o plástico e passei uma costurinha de segurança em volta do corte da minha peça. Aí, para ganhar tempo, eu faço isso em todas as minhas peças. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha que eu já tenho bastante peças adiantadas aqui, porque eu faço a mesma coisa em todas. Aqui eu deixo separado aqui agora, depois de ter passado a costurinha de segurança em todas as peças, eu venho cortando o zíper, que eu uso o zíper de metro, e venho cortando o zíper combinando aqui com as cores que eu vou utilizar. Que aí eu já deixo tudo costuradinho e tudo com o zíper já separadinho, olha pra vocês verem. Aí vocês veem que o serviço vai rendendo, que à medida que eu for terminar uma peça, eu vou terminar praticamente todas juntas. Então é isso que vai fazer a gente ganhar tempo. Então depois de ter colocado as peças já pré-espontado, aqui eu já tô com bastante coisa bem adiantada. E aí a gente vai partir agora para cortar o tecido de forro. Eu resolvi utilizar esse tecido aqui, que é um tecido mais neutro, que eu vou poder usar como forro em todas as minhas peças, para não ficar cortando muito tecidinho. Então eu peguei um tecido só de uma estampa mais neutra e cortei nele também retângulos de 14 por 23. Eu não vou utilizar o forro inteiro assim não. Mas para não ficar muita peça quadradinha solta, eu preferi deixar ele inteiro. Na hora que a gente for para a máquina para costurar, aí eu divido o forro, porque assim fica mais fácil para mim ir mantendo as peças, porque como é muita pecinha pequenininha, né, para não correr o risco de perder. Então, gente, dando continuidade aqui na produção das peças, eu tinha dito para vocês que eu cortava as peças antes para depois fixar o forro. Como a gente está fazendo em produção, grande quantidade, eu achei que dessa forma aqui ficou mais rápido para a gente conseguir produzir mais peças. O que que eu fiz? Eu peguei o forro inteiro, peguei a peça fixada na manta, como eu tinha mostrado para vocês. Aí eu separei as duas partes do zíper, fixei com uma costurinha de segurança de um lado, uma parte do zíper. Do outro lado, eu fiz a mesma coisa com a outra parte do zíper. E aí, depois disso, eu simplesmente viro a peça pro outro lado. Olha aqui pra vocês verem. Rebato a costura dos dois cantinhos da peça, nessa parte de baixo.
e também na parte de cima. Venho, rebato a costura aqui e só depois disso eu venho e corto com a tesoura aqui, ó, essa parte que tá unindo as duas peças e já divido o forro ao meio. Porque aí depois disso, o que que eu faço? Eu venho, vou estar com duas partes da peça prontas e aí eu só vou ter o trabalho de encaixar o cursor aqui no zíper unindo as duas partes. Então, eu encaixo aqui, eu vou estar já com a minha peça praticamente pronta. Depois disso, de ter encaixado o cursor do zíper aqui, feito o mesmo processo em todas as peças, eu venho, coloco alfinete prendendo os forros dos dois lados, ponho os dois forros pro mesmo lado, as duas partes da peça pro outro lado. Aí eu alinho aqui a minha peça, ponho o clipe aqui só para segurar, para a peça não ficar escorregando. E venho, deixo uma abertura aqui no fundo de mais ou menos 7, 8 centímetros. Costuro a peça de fora a fora, até chegar aqui do outro lado, respeitando aqui a abertura. No lugar aqui do zíper, eu faço retrocesso. Depois disso, eu vou desvirar a peça. Depois da peça já costurada, né, com o vinco de abertura aqui, eu falei pra vocês que a gente deixa. O que que eu faço? Primeiro, eu tiro o excesso dos dois cantinhos aqui, pra na hora que desvirar, não tá um excesso de tecido embolado. Cortamos o que sobrou do zíper, a sobra do zíper. Depois, aqui no rumo onde eu deixei a abertura, na altura da costura que eu fiz nos cantinhos, eu dobro, faço um vinco dos dois lados. Por que esse vinco? Porque aí na hora que eu for virar a peça, tá mais fácil pra juntar aqui, pra costura ficar retinha. Aí, o que que eu faço? Pela abertura aqui, ó, eu venho, abro o zíper, que o zíper aqui tá fechado. Abri o zíper fora a fora, venho com esse... E aqui eu venho junto os dois dedos aqui, ó. Que aí isso fica mais fácil pra me puxar a peça. Aí eu venho puxando a peça. No rumo do zíper aqui eu ajudo com a mão, desvirando. E agora é só puxar o forro aqui pra cima, ó. Já tá desviradinha a peça. Aí, o que que eu faço? Ajeito um cantinho aqui com o dedo, uma orelhinha. Ajeito o outro cantinho. Venho com uma tesoura. Puxo aqui a pontinha. No outro lado a mesma coisa. Estico bem o tecido. Venho com o forro nos dois cantinhos, dobro bem pra fora, viro bem pra fora, aliás, né? E aqui, ó, onde eu vinquei, olha pra vocês verem como é que tá fácil. Tá dobradinha aqui, ó, a marca onde eu vinquei. Eu só vou pegar aqui, passar uma costurinha aqui, de fora a fora, fechando. E vira a peça pra dentro, ajeito o forro aqui nos cantinhos. Tá prontinha a minha peça. E como eu fiz em todas as peças o mesmo procedimento, automaticamente eu estou com uma quantidade bem grande de peças prontas. Porque aí eu fui terminando praticamente todas as peças juntos. Então, a gente acaba ganhando tempo, produzindo mais. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.